Santos colado na zona de classificação para a Sul-Americana, se distancia bastante da zona de rebaixamento, aumenta significativamente seu saldo de gol e noite mágica do menino Ney contra o Juventude. Sejam muito bem-vindos e vamos falar sobre essa vitória do Santos, sobre a coletiva do Vojvoda após esse jogo e vamos embalado para a última rodada, porra. Bora, Santos! Nossa senhora, eu tô até desacostumado ao Santos fazer minha semana feliz, fazer algum dia da minha semana feliz. Ainda mais 2 dias, né? Duas semanas aí seguidas. Tô ficando mal acostumado já com esse time. Que vitória incrível, que vitória maiúscula, venceu e convenceu. Que partida, né? Que reta final, que loucura que tá sendo. A situação, né, do Santos e dos times ali, né, nessa parte da tabela, né, tem sido uma loucura. Mas o Santos vem fazendo sua parte nas últimas rodadas. E, gente, eu não tô aqui para discutir mérito de time que o Santos jogou contra ou não. O que importa é o Santos. E o objetivo principal é que se manter na Série A. O restante é irrelevante, né? Então o que importa é que o Santos vem fazendo o papel dele, não só de conseguir os resultados, mas também de saldo de gol, né? O Santos nos últimos 2 jogos fez 6 gols e não tomou nenhum gol, né? O que isso é importantíssimo também. Agora nem tanto, né? Porque o Santos basicamente elimina a chance de rebaixamento, né? Se Deus quiser. E o Santos também, né? Que tem que fazer a parte dele. Mas realmente a situação do Santos agora é bem menos perigosa. A gente ainda tem que fazer a nossa lição de casa contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Mas vitória importantíssima e essas últimas rodadas importantíssimas. Neymar sendo extremamente decisivo nesses últimos 2 jogos. Então assim, gente, não adianta. Agora não tem racionalidade, não tem, sabe, raiva, não tem mágoa do que o Santos deixou de fazer, poderia ter feito. Agora é o sentimento, né? É o sentimento de torcedor, é o sentimento de amor, né? A gente só quer torcer e ter essa nossa fé, né? Esse nosso amor retribuído. Enfim, noite emocionante, noite mágica, noite emocionante para aqueles santistas, né? De verdade, né? Aqueles santistas coração alvinegro mesmo, porque sensação de tirar um piano das costas, né? Da tanta dificuldade que o torcedor passa, né, e vem passando nos últimos anos, mas essa sensação, né, essa pedra no sapato, esse desespero o ano todo com essa zona de rebaixamento, com esse ano do Santos. Então, assim, emocionante, né? Emocionante ver o Neymar fazer um hat-trick também, depois de tudo que aconteceu, de todo o cenário, não só do Neymar, mas do Santos. E emocionante ver e sentir que pela primeira vez parece que as coisas estão caminhando, sabe, a favor do Santos. Eu comentei isso no pós-jogo com o Edu, isso foi uma coisa que me emocionou bastante, que foi ver que os deuses do futebol não abandonaram o Santos, né, de ver que ao contrário de 2023, como as coisas estão coincidindo, né, estão colaborando também para ajudar o Santos, né? Então, gente, bora pra cima, noite incrível, mas ainda tem mais uma guerra pela frente e é nisso que o Santos tem que se apegar. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a coletiva pós-jogo do nosso professor, analisando o jogo de ontem e falando um pouquinho, né, sobre as condições ali do time, dos jogadores, até para o final do campeonato. Então, vamos lá, gente. É óbvio que de todas as entrevistas, né, de todas as coletivas que o Vojvoda fez, essa foi a que teve, assim, um tom mais leve, né? Tanto é que foi uma entrevista mais curta. Porque quando ganha não tem muito o que se perguntar, essa é a grande verdade, né? É mais reconhecer algumas coisas, alguns jogadores e alguns pontos. E foi exatamente isso que foi feito. E aí, no começo da entrevista, já começam perguntando justamente que eu acho que é um dos pontos principais, né? Eu acho que é um dos senão da partida. Que é justamente o primeiro tempo do Santos preocupa, né? Preocupou.
Então o jornalista começa perguntando o que mudou do primeiro para o segundo tempo, né? Porque o Santos teve uma postura, um futebol no primeiro tempo, né? Muito abaixo do esperado. E no segundo tempo, outra postura e outro futebol apresentado, tanto que o Santos fez 3 gols. Então, o Vojvoda fala de forma muito objetiva aqui, né? ¿Qué mudó de la primera parte a la segunda? Bueno, hallo que nuestras líneas de presión subieron más, tivemos más operto en cuanto al abordaje de adversarios y posicionamos a time 10 o 15 metros más a frente. Primeiro tempo tivemos una o dos finalizaciones, ahí una con Guilherme, encontrábamos espacios entre líneas, mas no encontramos esa precisión para provocar principalmente acciones de gol o finalizaciones concretas de gol. Acho que el segundo tiempo hicimos eso, estuvimos más ligado en el juego, sabíamos que nos jugábamos mucho. Y bueno, los jugadores respondieron con el liderazgo dentro del campo de un jugador como Neymar, que consigue tres gols, más con la ayuda y con el compromiso de todo el time. Yo quiero valorizar ese compromiso de todo el time, entendiendo o momento que estábamos viviendo. Basicamente uma mudança de postura mesmo. Eu até falei no pós-jogo, falei no pré-jogo também, que o Lucas Mussetti comentou, né, que o último treino do Santos, o Vojvoda focou bastante do Santos já iniciar com as linhas de marcação, pressão alta, né, atacando bastante, pressionando bastante. E não foi o que aconteceu, e é isso que ele fala, né, não foi o que aconteceu, faltaram ter linhas mais altas, faltaram o Santos jogar mais no campo adversário, tentar furar as linhas de defesas, procurar espaços. E eu, de verdade, eu acho que aí é aquele negócio, né? Vai ter muita gente que vai culpar o treinador. Aí eu acho que é muito mais a questão da postura do time. Acho que era nítido quanto o time do Santos entrou nervoso em campo, né? Aquela pressão sem saber os resultados das outras rodadas, aquela pressão sem saber como Juventude ia se comportar dentro de campo, porque né, teve todas aquelas notícias antes do jogo, se tinha vendido, não tinha vendido o jogo, se ia jogar a favor ou contra a torcida. Então todo aquele cenário, né, penúltimo jogo, e aí conhecendo o time. Então eu entendo que foi muito mais uma questão psicológica do time, né? E aí no segundo tempo, além do Vojvoda, lógico, conversar e arrumar algumas coisas, muda, né, um pouco o cenário do time. Aí as rodadas já estão favorecendo o Santos já viu como que o Juventude veio para jogar e tudo mais. E aí é o que o Vojvoda fala, o time volta com outra postura, 10, 15 metros que ele fala, né? Ali mais para dentro, mais para cima, né, do campo de ataque. Então, com as linhas mais altas, né, pressionando e, enfim, e aí conseguindo infiltrações, triangulações, até resultar no gol do Neymar. E falando do homem, é óbvio que a segunda pergunta não poderia ser diferente e perguntar do destaque do jogo, né? Perguntar do Neymar, que jogou mais um jogo no sacrifício, que inclusive também fez um primeiro tempo abaixo, bem abaixo, assim como todo o time do Santos, importante frisar. Só que aí que tá a diferença de você ter um Neymar, o que muitos chongos não entendem e ficam falando besteira, principalmente nos comentários. Essa é a diferença de ter um jogador com o Neymar jogando com uma perna, correndo 50% do que os outros companheiros correm. A diferença é quase nada, né? Só a diferença é que ele decide. Ponto final. Então pegou, não só dentro de campo tecnicamente, mas também como postura como líder e conseguiu guiar a equipe, né, direta e indiretamente para essa vitória, fazendo 3 gols. Não foi uma partida brilhante do Neymar, tá? O jogo todo, né? Não foi uma partida que ele fez jogadas absurdas, mas uma partida decisiva. E é isso que a gente espera dele. E é isso que é um craque, né? E o Vojvoda, cara, isso é uma coisa muito legal do Vojvoda, né? Ele, em toda a oportunidade que ele tem, ele exalta o Neymar, exalta a postura do Neymar, exalta o sacrifício do Neymar, exalta o jogador que o Neymar é. E um técnico bom faz isso, ele valoriza suas joias. Tudo bem que tá deixando a desejar com a base, que são nossas joias também? Está. Mas aqueles jogadores ali, né, do plantel principal,
ele defende muito. Isso é importante para um time, tá fechado. Então é o que ele fala, né? Da grandeza do jogador com o Neymar. Até porque perguntam não só da atuação do Neymar, mas a questão dele estar jogando sacrifício, né? Como aqui. Bueno, eu já falei a partida passada, falei mais de o compromisso de ele mais como pessoa, como jogador. Como jogador, hoje brindou um espetáculo no segundo tempo muito bom, ¿sí? Consiguiendo la efectividad que Ochimi precisaba en un momento difícil. Entonces, eso, él está no día a día trabajando para llegar a cada partida como llegó hoy. Sabemos que él está con un pequeño desconforto, mas ese tipo de jugadores nos brindan esa confianza de decir, bueno, aunque no, si él no está bien, ele durante o jogo vai estar bem. Em um momento ele vai estar bem e, bueno, hoje quedou demonstrado isso. Então é isso, não tem muito o que falar. O Neymar tá jogando no sacrifício. Só que é o que o Vojvoda fala. Essa é a diferença de você ter um jogador nesse nível. Ele pode não estar bem, mas em algum momento ele vai estar bem. Isso é verdade. Em algum momento ele vai fazer alguma coisa. Ele vai decidir. Ou pelo menos criar oportunidade de decidir. Agora, se o jogador companheiro perde uma chance de gol incrível e não faz, é outra coisa. Mas é isso, né? O Neymar não estava bem, mas teve um momento que ele botou a bola no chão e falou, não, peraí, vamos por aqui. E conseguiu guiar o time para a vitória. Então é isso, né? Ele basicamente associa muito essa efetividade, isso é legal, hein? Esse foi o grande problema do Santos no ano e principalmente na era Vojvoda. Efetividade, eficiência. O Santos, desde que o Vojvoda veio, mudou muito. Tá tirando leite de pedra. Mas faltava essa efetividade. Então ele associa muito essa efetividade com também a partida que o Neymar fez no segundo tempo. E ele ter chamado a responsabilidade, né? Então muito legal esse reconhecimento do Vojvoda para o Neymar e para o time. A atuação, a postura do time no segundo tempo, né? E aí perguntam, né? Aí eu também acho que, pô, é o tipo de entonação que não precisa, né? Mas, ok, né? Perguntam qual foi a estratégia para jogar contra um Juventude já rebaixado, né? Eu gostei da resposta do Vojvoda, bem reta e direta, né? Como aqui. Bueno, la estrategia era saber la situación de adversario, ¿sí? Sabíamos eso, como aconteció semana pasada. Más también con la dificultad de fútbol actual, con la dificultad de un campeonato brasileiro muy competitivo y sabiendo las nossas dificultades también. O semana pasada eu falei, no solamente jugamos con adversarios, sino jugamos con nuestra situación, con nuestro momento, con nuestras presiones. Entonces eso también hay que destacar, porque el jugador no solamente es jugador, sino también es una persona que tiene esos sentimientos, que escuta, que siente, que bueno, entonces yo que destaco eso, jugar con un adversario difícil, más jugar con una situación difícil. A estratégia foi ter o pé no chão, foi ter humildade e reconhecer, primeiro, a situação do Juventude, segundo, reconhecer as dificuldades, as imprevisibilidades do futebol e, acima de tudo, e isso o Vojvoda ele bate muito em toda a coletiva, que é sobre reconhecer a situação do Santos também, dos jogadores, ter ciência das dificuldades, dos objetivos. Então olhar para dentro, para si primeiro, que ele fala bastante dessa questão, que é o Santos contra o Santos, são os próprios jogadores do Santos contra eles mesmos. Então essa superação dessa situação que o Santos está, dessa confiança dos jogadores. E isso a gente vê muito do primeiro para o segundo tempo. A importância, a diferença do que um mental, do que um psicológico faz para um time. É só a gente ver os times que estão brigando lá em cima, o mental, a cabeça desses caras, que é uma cabeça de campeão, vitoriosa, enquanto o Santos ainda está trabalhando isso. E quando consegue entender e enxergar isso, consegue pensar dessa forma, é quando o Santos consegue jogar o seu futebol, é quando o Santos consegue trazer resultados. E aí fazer uma pergunta justamente muito importante, porque é justamente ali a gente tá da corda bamba, né, entre o céu e o inferno, né, porque a gente, pô, tem chances ainda de rebaixamento, embora muito baixas, e ao mesmo tempo a gente tem grandíssimas chances de pegar uma Sul-Americana.
e participar do campeonato intercontinental, que saudade, que caralho. Mas calma, vamos ter pé no chão, pelo amor de Deus, né? Então, é uma situação pro Santos que ele ganhando o próximo jogo vai pra Sul-Americana e perdendo tem que torcer para outros resultados, depender de outros resultados para não ser rebaixado, né? Então é uma situação. E justamente pergunta, né, como ter esse equilíbrio, né? E o Vojvoda de forma muito objetiva, como ter esse equilíbrio, né, mental, psicológico, para manter a calma, manter a bola no chão. E o Vojvoda de forma muito clara e cartesiana basicamente fala com a realidade, ponto final, né? Com a realidade, entender que o Santos ainda está numa situação que precisa de pontos, precisa jogar o seu melhor e precisa do resultado, né? Então eu acho que essa é a melhor resposta que ele poderia dar. Foi homem, foi reto e direto. E aí, mais pro final da entrevista, né, fazem alguns questionamentos que nós também tivemos ao longo da partida e também que ficamos preocupados, né, sobre as substituições, né? Então o caso do Igor Vinícius e também depois, né, o Brazão que sentiu, o Zé Ivaldo. E aí o Vojvoda basicamente fala que essas decisões foram todas basicamente necessidade. Igor Vinícius levantou a mão, né, pediu para que saísse, estava sentindo bastante o desgaste, né, a intensidade do jogo. Ele fala do Neymar também, né? A gente até vê o Neymar falando 40, 40, né? Para tirar nos 40, mas ele sabia que o Neymar estava sentindo ali um desconforto, um incômodo. E precisou tirar o Neymar um pouco antes, porque precisou mexer na posição do Igor Vinícius também. Aí teve Zé Ivaldo que sentiu o Brazão, mas o Vojvoda ele foge um pouquinho de responder diretamente a situação desses jogadores, né? Principalmente para o próximo jogo. Porque os jornalistas aproveitam para perguntar se o Brazão, depois que sentiu o posterior, Zé Ivaldo, se jogam, né? E ele meio que ali foge, até porque ele não deve saber, né? Ainda não deve ter uma devolutiva do departamento médico. Mas fica então essa dúvida e menos mal a gente fica feliz de saber que a escolha do Vojvoda foi mais por necessidade do que por opção, né? Porque, porra, se fosse por opção ele colocar Mike no lugar do Igor Vinícius, independente da vitória, pelo amor de Deus. E eu achei legal também que o jornalista, ele, até de forma sensível, né, fala bastante sobre a emoção do Vojvoda, né, e sobre a situação, né, que ele encarou, e passa todo o parâmetro que o Vojvoda teve que enfrentar para assumir o Santos, né. Bueno, principalmente encontré un club muy grande, ¿sí? Muy grande. Eu sabía eso, onde venía, ¿sí? Eu encontré jugadores con un compromiso hacia trabajo de día a día. Eu encontré problemas también, ¿sí? Y es la verdad, y todos sabemos, ¿sí? Mas eu también estaba o estoy trabajando y las preocupaciones están también. Fui sincero en ese momento y continúo concentrado en esta tarefa, una tarefa difícil, más también con un club que está trabajando para salir de esta situación, ¿sí? O club todo, principalmente los jugadores, yo quiero valorizar eso. Momento difícil para los jugadores también, mas soy grato por eso, por la entrega de día a día, mas ainda voy a exigir porque el objetivo ainda não está cumprido. Cara, é um técnico que além de muito decente, dá pra ver que é uma pessoa decente, que é um profissional decente, sério, né? Dá pra ver o carinho, o compromisso, o comprometimento que esse cara tem com o Santos. Isso é muito bonito, cara. Ele, quando veio pro Santos, se emocionou e falou, né, que o pai dele estaria muito feliz. E a gente precisa de mais pessoas assim. E aí o repórter até pergunta se ele fez uma resinha, né? Se ele fez uma promessa pro jogo, né? Que nem aqui. Eu tenho mis oraciones, como todo mundo, ¿sí? Y bueno, y acompaño las oraciones con trabajo. Então é basicamente isso, né, gente? É um outro tom de entrevista. A gente não pode se deixar levar, enganar por isso, né? O ambiente já tá ficando de um time que não tá mais na zona de rebaixamento. Mas, de novo, ainda tem uma rodada, tem uma batalha, tem uma final. E a gente precisa fazer a nossa lição de casa. E se a gente fizer a nossa lição de casa, a gente vai almejar e olhar para coisas maiores para 2026. Tem muitas coisas para serem arrumadas, óbvio. Mas acho que só o fato do Santos, além de fugir da zona de rebaixamento e ainda alçar uma Sul-Americana,
E iniciar o ano de 2026 com um técnico de verdade já é muito positivo. Então é isso, seus peixão. Voivoda, cara, vamos ter o pé no chão. Por enquanto, muito obrigado. Mas vamos fazer o simples, descomplica. Vamos ganhar do Cruzeiro e vamos pra cima. Vamos pra cima, pô. Demorou? É isso aí, seus peixão. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscreverem, de ativar o sininho e de hypar. É muito importante para nós aqui do Vem Pro Peixão, assim o YouTube entende, né, que o nosso conteúdo é relevante para distribuir para mais pessoas. Demorou? Então é isso, seus peixão, bora pra cima e até domingo, rapaziada.